Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast do Instituto Imersão. Eu sou José Marcelo Penteado, médico do trabalho, perito judicial e sócio-diretor do Instituto Imersão, uma empresa de cursos na área de saúde e segurança do trabalhador. Visite lá o nosso site www.institutoimersão.com.br. Temos vários cursos já. O nosso curso de Medicina do Trabalho de Alta Performance, o nosso curso de laudos trabalhistas, os cursos de ergonomia total, o curso de ergonomia cognitiva, que é o tema que nós vamos falar hoje na nossa aula, curso de programa de conservação aditiva, aposentadoria especial, adicional de insalubridade e periculosidade. Visitem lá, visitem o nosso site do Instituto. Tem vários cursos gratuitos também que vocês podem ter acesso. Muito bem, estamos aqui com meu amigo Jorge Luiz Coelho Silva, que vou apresentar a vocês. Jorge Luiz, ele é fisioterapeuta, técnico de segurança do trabalho, especialista em ergonomia pela Universidade Federal do Paraná e mestre em biomecânica do movimento pela Universidade Estadual de Maringá. Devidamente inscrito no Conselho Regional de Fisioterapia do Estado do Paraná, o CREFITO, e também no Ministério do Trabalho. Olha só, Jorge Coelho é ergonomista nível sênior, certificado pela ABERGO, que é a Associação Brasileira de Ergonomia, inscrição número 176. Bem-vindo, Jorge, ao nosso podcast. Obrigado, Marcelo, meu amigo, Dr. Marcelo Penteado, pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui e em poder conversar um pouquinho mais sobre ergonomia cognitiva. Muito bem, Jorge, conta um pouquinho para a gente aí da sua história, como foi que você resolveu entrar na área de saúde e segurança? Você fez primeiro fisioterapia, fez primeiro técnico de segurança, como que é a sua história aí? Conta para o pessoal tá sabendo aí. Então, pessoal, iniciei na área de segurança, medicina e segurança do trabalho com um ambulatório de fisioterapia numa empresa da época ali em Maringá, chamava Grupo Garantia, que depois virou o JBS Friboi, ali na unidade Maringá, Paissandu, ali naquela saída. Eu tive um convite de um médico do trabalho, na época, Dr. Paulo Cruz Dias, que me convidou para fazer um projeto lá onde a planta estava com muitas demandas de LER e DORT para reduzir, né, os números de afastamentos, de atestados e de queixas dos trabalhadores. E aí eu aceitei o desafio em montar ali uma clínica de fisioterapia dentro das instalações ali da administração do frigorífico. É um ambulatório pequeno para atender ali os trabalhadores. O contrato que eu firmei com eles também previa um programa de ginástica laboral, passando por todos os setores do frigorífico, né, desde do abate até o setor de expedição, e também um programa de ergonomia. Então, meu contato inicial com a saúde do trabalhador se deu por meio desse convite, né, nessa empresa, e eu entrei assim com uma grande oportunidade de implementar fisioterapia dentro do SESMIT, né, empresa. Nessa época você já fazia fisioterapia do trabalho ou você era fisioterapeuta? Eu era só fisioterapeuta, eu fazia duas pós-graduações na época, né? Uma pós que eu fazia era morfofisiologia do exercício físico lá na Universidade Estadual de Maringá. Eu sempre fui muito interessado na área esportiva também, né? Em performance, e fiz essa pós junto com uma outra pós-graduação em osteopatia. Hoje é muito mais conhecido, mas estou falando de 20 anos atrás, né? Então, eu fiz a formação em osteopatia também naquela época. E foi a osteopatia que deram muitos bons resultados aos tratamentos, né, das queixas dos trabalhadores ali nessa indústria frigorífica. Então, eu comecei na saúde do trabalhador como fisioterapeuta. Fisioterapeuta mesmo, né? Fazendo as fisioterapias, fazendo tratamento fisioterápico. Exatamente. Então eu dividia meu tempo. Muito legal, muito interessante. Eu dividia meu tempo ali com o ambulatório, com o programa de ginástica laboral e com a ergonomia. Aí você se apaixonou pela questão do trabalho. Foi o mesmo sentimento que muitos de nós temos, né? Quando se fala em saúde do trabalhador. É uma área fantástica que cresce muito.
E eu tive muita vontade de aprender mais, né? De entregar um trabalho com excelência. E é um trabalho altamente técnico. Né? Então, por essa razão, eu me matriculei no curso de técnico de segurança do trabalho. Ah, que legal. Em 2007, no Colégio JK, lá em Maringá, que formou muitos dos profissionais ali da cidade, enfim, e que é uma referência também na formação de técnicos em segurança do trabalho. E fui atuando, então, como fisioterapeuta e como técnico de segurança. Então, tinha facilidade em promover treinamentos, em soluções para empresas. Né? Então, aquele tipo de solução que não era tão vista, não era tão clara para o SESMIT. E a fisioterapia ela dava uma integração interessante, né? Outros pontos de vista, né? Em apoio ao médico do trabalho e ao engenheiro de segurança do trabalho, que muitas vezes não se comunicam tão bem. E a gente implementou também, legal falar, hoje é muito mais conhecido, pode ser um tema de uma próxima conversa nossa também, o exame cinético funcional. Sim. Então, até tem um livro escrito, né, não publicado, mas pronto, falando a respeito do exame cinético funcional, que a gente desenvolveu uma metodologia junto, né, ao SESMIT, dando apoio ao médico do trabalho em tomadas de decisão em relação a admissões, a exames periódicos e demissões, retorno ao trabalho. Então, foi um trabalho interessante. Assim, esse foi meu começo ali nessa área. Depois eu montei uma empresa de medicina e segurança do trabalho e junto fiz a pós em ergonomia e o mestrado. Após eu fiz na Universidade Federal do Paraná, onde, né, no departamento de educação física, e porque apesar de eu já estar atuando, era um pré-requisito para a Abergo, né, para certificação na Abergo. Então eu tinha esse desejo, né, de ser certificado pela Associação Brasileira de Ergonomia, porque dava respaldo em várias contratações, em várias propostas que a gente fazia, né? E também busquei um centro de referência em ergonomia e fizemos muitos trabalhos legais ali também. E finalizei, né, até aquele momento com um mestrado na UEM, na Universidade Estadual de Maringá, no departamento de cinesiologia, cinematria, que é no departamento de educação física, né, onde eu estudei ali a marcha, análise cinemática da marcha, com transporte manual de cargas. Né? Então, que interessante. Quanto as cargas, né, nós carregarmos cargas, eles afetam a marcha. Isso tudo com um fundo de justificativa em idosos, para analisar o quanto que carregar peso pode influenciar quedas. Né? Então, de certa forma, não fugir da prevenção. Né? Então, essa foi a minha formação acadêmica até então. Né? Recentemente eu me graduei aqui em Londrina em Direito. Então, isso que eu ia falar, você agora, além que não está aqui escrito, pessoal, mas além disso, o homem não para de estudar, gente, pelo amor de Deus. Além disso, você terminou agora a faculdade de Direito, não é isso? Isso, me graduei em Direito. Eu tive a honra aqui de receber. Quem estudou na PUC ou quem conhece a PUC, e do próprio curso de Direito, né, existem as láureas, né? Existe aqui na PUC Londrina, em toda a PUC, o Prêmio Marcelino Champagnat, que é o patrono da universidade. Eu fui homenageado com o prêmio, né? Foi pelo desempenho acadêmico. Então, fiquei muito feliz, né, em estar ali. E a escolha do curso, para mim, foi um momento profissional que eu consegui me encaixar, porque a empresa de medicina e segurança do trabalho, ela ganhou uma proporção que não depende mais tanto da minha presença, então eu consegui fazer faculdade nesse meio de tempo também. Ali vocês fazem toda a área de saúde e segurança. Tem médicos, fisioterapeutas, técnico de segurança, engenheiro. Todo certo. O nome da sua clínica lá em Maringá? Labore Saúde Ocupacional, só que como nós estamos atendendo outras regiões, outros estados, outras cidades que possuem empresas com o mesmo nome, né, que é Labore Saúde Ocupacional, então a gente mudou o nome, a gente fez uma alteração de marca para não confundir né, os clientes e o mercado, para Medivo Saúde Ocupacional. Medivo vem de medicina com vocação. Então nós procuramos médicos né, para atuar com medicina do trabalho que tenham vocação para a saúde do trabalhador. E agora você está com outro cargo lá em Maringá? Sim. Sim.
Eu tive um convite do prefeito, né, da gestão pública, prefeito de Maringá, Ulisses Maia, para uma secretaria do município, né, uma secretaria de aceleração econômica e turismo. É uma secretaria que atua, né, atualmente, o Maringá está desenvolvendo um plano de aceleração econômica, que é uma política pública, né, uma lei que está em fase de consulta pública, para depois tramitar dentro da Câmara dos Vereadores. Então tive Você não para, então. Eu gosto tanto de estudar, gosto muito de aprender, e gosto também de doar esse aprendizado, né? Reverter para a sociedade um pouco de tudo aquilo que a gente aprende, né? Muito bem, então vamos aqui às nossas questões, né? Vamos aprender um pouco mais com você. E quando a gente fala de ergonomia, então antigamente era interessante porque... Era assim, ergonomia se limitava à ergonomia dos riscos biomecânicos, né? Então, quando começou lá em 2007, que você comentou lá no frigorífico, era para atender Lerdort, né? Então, era essa visão. E todo laudo ergonômico, né? Vinha análise ergonômica do trabalho, né? Aí eu mesmo fiz muita análise ergonômica do trabalho, em que nós nos limitávamos à avaliação de risco biomecânico, porque a grande preocupação que a gente tinha lá na década de 90, 2000, quando você começou, eram as questões das Lerdort, né? Mas como tudo evolui, né? Então a gente percebeu, né? A comunidade, né, de saúde e segurança do trabalho percebeu que a ergonomia não se limita só a isso, né? Então, nós temos na ergonomia, além dos riscos biomecânicos, a ergonomia organizacional, que é de extrema importância. Até comentei alguma coisinha no podcast passado. Os riscos psicossociais e a ergonomia cognitiva. Então, eu queria que você explicasse aqui para os nossos ouvintes, assim, o que é ergonomia cognitiva, qual que é a diferença de psicossocial e cognitivo, né? Então, desse uma ideia aí para o pessoal quando a gente vai falando. Então, biomecânico a gente esquece hoje, não vamos falar de risco de Lerdort, mas que a gente comentasse, então, o que é psicossocial, o que é cognitivo, é tudo a mesma coisa, se mistura, não mistura? Fala para a gente aí. A ergonomia cognitiva, a gente inclui ela como os processos mentais relacionados ao trabalho. Nas análises, além desses pontos que nós não vamos comentar, né, biomecânicos, eu sempre incluí os aspectos ambientais, também do conforto ambiental, que prevê sensação de temperatura, ruído e iluminação, apesar de medir, mas também nós colocamos como pontos de percepção do trabalhador. Tá frio. Para algumas pessoas pode estar, para outras não pode estar, e a temperatura está ok. E fazendo correlação com aspectos cognitivos, porque o ambiente influencia no cognitivo também. Então, além disso, os fatores psicossociais ali, ou organizacionais do trabalho, algo que a gente entrou também estudando, não vendo apenas número de aspectos da produtividade, mas também aspectos de meta, aspectos de atingimento, aspectos de cobrança, de planilhas, de repente, que tem dentro de uma fábrica, expondo ali uma produção maior ou menor. E os aspectos também que influenciam essa produtividade, ligados não somente ao trabalhador, mas também aos aspectos da empresa, porque se o determinado trabalhador tem uma meta e falta material, então a meta é comprometida por um fator externo que não depende dele. E esses aspectos também eram levantados. Então, sempre com a metodologia de abordagem macroergonômica do trabalho, promovendo entrevistas com os colaboradores. E a cognitiva, ela está ligada mais a processos internos, que são processos de tomadas de decisão, processos de atenção, processos de complexidade do trabalho, o que ele faz, quão complexo é aquele trabalho. Muito complexo é risco, pouco complexo também é risco. A gente pode pegar o exemplo de iluminação, você tem que estar com a iluminação adequada.
pouca luz, né, gera alteração fisiológica no organismo humano. Muita luz para determinado trabalho também gera alteração fisiológica. Então, a gente busca com a ergonomia cognitiva compreender os aspectos mentais relacionados ao trabalho, principalmente nesses fatores que a gente estava comentando. Também entram aspectos de memória, aspectos de exigência de concentração, quanto que eu tenho que estar concentrado no meu trabalho. E o olhar, né, da ergonomia cognitiva, ela vem justamente para a gente conseguir entender, né, o quanto da mente, da memória, do raciocínio está sendo utilizado ou não no trabalho. Existe sobrecarga, existe uma carga pequena ou existe uma carga adequada. Todo mundo já viu, quando entra em fábrica, algumas funções de conferente. Ou existem outros nomes para o mesmo cargo. Aquele conferente de qualidade, analista de qualidade. Recentemente eu fui numa indústria de bebidas para ilustrar esse exemplo. E a função passava por minuto mais de 70. Né? Então, ou seja, por segundo passava quase mais que uma. Garrafas para ele ver se tinha alguma alteração ali ou não. Essa é aquela que você tem um vidro, Isso. uma luz que fica incidindo e passa a garrafa e a pessoa tem que olhar se tem algum defeito na garrafa ou se tem algum defeito no próprio líquido. Esse aí Seria isso. Então, assim, o quanto ele consegue... 70 por minuto? 70 por minuto. Então, qual que seria o adequado? Entende? Qual que seria qual que seria o número adequado de vezes por minuto para que ele não sofresse sobrecarga mental ou para que também não se tenha erro no trabalho. Entendeu? Então, assim, além disso, qual que é a sobrecarga mental? Nesse caso, o cara que está lá, então o cara está vendo, passa garrafa, só fica ali olhando, né? Isso aí se enquadraria também no trabalho monótono ou não? No ponto de vista de, apesar de ser uma demanda visual intensa, mas na questão cognitiva entra como monotonia ou não? Sim, é uma monotonia, porque é uma atividade só. Porém, é uma alta sobrecarga mental de trabalho porque ele precisa porque a concentração é alta. Ele não pode se desconcentrar. Então, por haver a exigência de estar concentrado ali a todo momento, né? E ele não tem liberdade também de sair dali. Vou sair. A esteira não para, né? Como se diz aí na fábrica, a esteira não pode parar. Diferentemente, quando a gente vai para um outro universo, por exemplo, falar de um professor. Né? Professor, ele tem autonomia sobre a sua aula, sobre o que ele vai fazer, sobre que atividade ele vai aplicar, sobre o quanto ele vai usar da voz, o quanto ele vai usar da... Aí que tá, é um professor que já conhece um assunto, é um professor que não conhece um assunto. Então, todo um contexto ele precisa ser analisado não só com a natureza do trabalho, porque em outras abordagens de ergonomia a gente olha só a natureza do trabalho. Né? A gente olha a caixa de supermercado, por exemplo. Qual que é a exigência mental de um caixa de supermercado? Né? Que é uma função que está em risco aí pela tecnologia. Né? Então, nós observamos o quê? Tem pressão de fila, pressão de clientes, é outro fator também, né? A pressão de trabalho é um outro fator que determina pressão por erros. Você está numa função que você não pode errar. Você preenche planilha financeira, você trabalha com dados assim. Então, a pressão pela ausência de erro, né? Ou por não ter erro, também é muito grande. Então, é óbvio que nós olhamos, sim, para a natureza do trabalho, mas como mais um dos fatores que determina. Então, a ergonomia cognitiva ela tem um olhar mais ligado à natureza da atividade e também aos fatores externos e internos daquela pessoa, porque ela olha para aquela análise individual, né? Aquela análise do tempo que ele tem naquela função, do treinamento que ele teve, dos outros problemas de saúde que ele pode ter que influenciem na execução daquele trabalho. Esse trabalho dessa pessoa que você falou aí com alta concentração, cara. Então,
Porque é interessante, porque quem vê de fora fala assim, esse trabalho é sossegado, né? O cara só fica sentadinho vendo a garrafa passar, né? Mas não é um trabalho de alta concentração, é um risco cognitivo grande, né? Esse caso eu vou ter que colocar rodízio também, né? Sim. Vou ter que... É uma das medidas ergonômicas sugeridas. Tem um tempo. Então, certo. eu ia te perguntar, qual seria esse ponto que eu queria chegar? Quanto tempo uma pessoa com alta carga mental dessa, ela consegue se manter em atenção? É muito variável de pessoa para pessoa, porém a gente recomenda, em média, a literatura traz de 30 a 45 minutos. Aí você vai falar assim, mas é muito pouco porque a jornada de trabalho tem 8 horas. Então, por isso que se faz rodízios. E se não fizer? Tem 2 riscos, né? Tem o risco de passar produto ali porque ele não vai ver, né? Passando por ali, então vai ser entregue lá ao cliente, ao consumidor final com defeito. E também tem o risco, né, da saúde dele, né? Sendo que as pessoas não conseguem ficar muito tempo trabalhando nessa mesma coisa. Por isso tem o rodízio de atividades, rodízio de funções, dentro da própria jornada e fora da jornada também, né? Porque humanamente, né, também não tem essa possibilidade. E o cérebro, traduzindo para uma linguagem não técnica, né, mas a gente ouve falar muito isso. É um órgão do corpo como outros que também se estressam e sobrecarregam. Todo órgão do corpo humano, quando ele é sobrecarregado, ele entra numa fase de estresse e esse estresse causa problemas, né? Então, cada órgão do corpo humano, ele sofre um tipo, né, de problema de estresse ocasionado por isso, e não é diferente com o cérebro, né? Então, me veio uma pergunta agora, eu não sei se eu vou falar, pessoal, não sei se eu vou falar alguma besteira aqui, se eu estiver falando, depois vocês podem colocar no chat aí, né? Cara, no meu PCMSO, uma pessoa com uma alta carga mental dessa, que precisa de uma concentração, eu não posso colocar ninguém com TDAH, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então eu tenho que começar a prever, inclusive dentro do meu PCMSO, na análise, né? Porque imagina, a pessoa não consegue se concentrar e é um trabalho de altíssima concentração, porque ele vai ter que olhar 60, 70 garrafas por minuto, né? Então, quando eu até tenho lá uma atividade com repetitividade de membros superiores, tudo bem, a pessoa trabalha normal, porque mesmo que ela está pensando em outra coisa, ela está fazendo o trabalho dela aqui, está tranquilo, né? Mas um trabalho assim de alta carga mental, a gente tem que começar a tomar... Talvez alguém com toque, né? A gente tem que começar a tomar um pouquinho de cuidado, né? Então, podem fazer qualquer observação aí no pessoal no chat, nas observações aí, com relação a isso, que eu acho que é um tema muito, muito interessante, né? E assim, doutor, a gente observa que ainda a medicina do trabalho, não como profissão, mas como área, ela ainda está engatinhando em algumas coisas, né? Então essa observação é muito pertinente do ponto de vista da ergonomia, porque as condições humanas, né, as limitações ou as vantagens que uma pessoa tem para determinado tipo de trabalho, para determinado tipo de atividade, elas devem ser previstas. E as empresas até não gostam de ouvir muito isso pelas dificuldades que se tem no mercado de trabalho para se contratar pessoas, para se repor pessoas. Então, é o desafio que a gente tem também, né, como profissional da área, nesse sentido. Até o que você comentou aí do seu livro aí, que vai sair, sobre a avaliação cinésio-funcional aí num exame admissional, por exemplo, né? Então, acho que talvez a importância dessa avaliação cinésio-funcional é justamente também para prever se essa pessoa tem uma capacidade física para fazer aquela determinada atividade, se não tem alguma limitação. E quando nós vamos pensar em riscos cognitivos, eu tenho que pensar também como que eu vou fazer uma avaliação dessa questão cognitiva mesmo da pessoa, se ela tem capacidade de desenvolver essa atividade, né? E a psicologia... A gente tem que começar a pensar dentro da... Sim, e a psicologia já tem muitos testes para isso, né?
que prevêem aí avaliação de memória, avaliação de atenção, avaliação de concentração, dentre outros vários que... Você já fez alguma coisa da área de psicologia também, não fez? Não? Nós temos alguns clientes nossos, né, como empresas aí que trabalham com alto grau de precisão, como balanças, né, fábricas de balanças, ou outros cargos, alguns órgãos públicos também pedem avaliações psicológicas, né? Aí determinam-se quais serão os testes. E algumas empresas já utilizam, mas fora da saúde ocupacional, mais ligada aos processos de recursos humanos mesmo, buscando-se perfis. Aí existem duas classes, né? Existem aquelas pessoas que buscam sanidade mental ou verificar se tem alguma alteração psicológica, psiquiátrica, esse é um ponto. E a outra mais comportamental, ligado ao perfil da pessoa para exercer determinada atividade. Eu acredito que é tendência, ainda mais com a explosão de casos que a gente tem de transtorno mental e doenças psiquiátricas, para que sejam feitos esses testes, né, de outros testes, principalmente no admissional, para ver a condição mental. Né? Pensando aí por esse lado, o cara trabalha num frigorífico com faca. Né? Então, e aí, como é que é? É uma pessoa explosiva, não é explosiva, né? Agressiva, não é agressiva? Porque já tivemos vários casos, né, de um trabalhador que esfaqueou o outro dentro do frigorífico, né? Porque já está com um instrumento ali. Sim. Então, acho que é um dado interessante. Quando você fala de ergonomia cognitiva, quais seriam os pilares principais assim, para a avaliação da ergonomia cognitiva? Assim? Quais seriam que você entenderia que seriam os principais? Aí? Na ergonomia cognitiva, o que é estudado? Processos mentais de trabalho, que são ligados a raciocínio, então, e existe teste psicológico para isso, memória, tomadas de decisão, atenção e concentração. Seriam esses 5 pilares principais do trabalho, relacionados ao homem-trabalho, interação homem-trabalho. Então, o que a gente estuda? Quais são as atividades desenvolvidas e se tem algum parâmetro, e são sempre parâmetros subjetivos, para que seja feita essa análise. Então, quando a gente observa, por exemplo, a gente falou do grau de atenção. A pessoa, humanamente, ela não consegue manter o nível de atenção dela durante as 8 horas de jornada de trabalho. Então, a gente observa a atenção é alta ou é baixa? Existem ferramentas para que a gente estude elas. O que eu mais usei até hoje foi o NASA TLX, né? Que o doutor conhece também, nós já conversamos, que também, apesar de ter validade científica, sendo aceita cientificamente, a gente sempre faz no papel, né, com exatamente como segue a metodologia. Dá muito trabalho para avaliar e analisar, porque é individualizada uma a uma. Então, nós fazemos inferências estatísticas dentro, né, daquela função que nós estamos analisando. É uma percepção individual ou é real? Ou é um número significativo de pessoas que tem aquela queixa? Então, o parâmetro ele é analisado in loco e caso a caso. Então, existe, por exemplo, um alto nível de tomadas de decisão. Então, a gente, por meio de entrevistas e por meio de... até entra muito próximo da organização do trabalho, nós entendemos. E entramos nos processos da empresa. Então, a gente também consegue atuar melhorando os processos das empresas por meio da ergonomia. Então, isso tudo é feito baseado em entrevistas, observação das atividades, porque ergonomia também é eficiência, né? Como a própria NR17 diz, né? Saúde, segurança e eficiência no trabalho. Então, esses pilares, né, de atenção, concentração, memória, raciocínio e tomadas de decisão são a base do que é a ergonomia cognitiva. E quando há sobrecarga neles,
o cognitivo sente e sofre, né? E adoece. Você tem como quantificar isso. Nas TLX é uma das ferramentas? Sim. E o Ergos Mental você usa também para isso? O Ergos Mental eu já usei em algumas oportunidades, né? Mas o mais aceito, mais aplicado foi o NASA TLX mesmo e as entrevistas. E aí nas entrevistas nós usamos a metalinguagem, né, da programação neurolinguística, da PNL, para investigar profundamente isso tudo documentado, gravado, arquivado, porque é documento. Como que é essa PNL? Como é que... A programação neurolinguística é uma técnica onde a gente consegue entender basicamente as causas daquilo que ele está se queixando. E muitas vezes nós observamos que ele era outro problema que ele estava disfarçando dentro de outro. Um exemplo prático para ficar bem claro. É até interessante dar esses exemplos para o pessoal que está nos assistindo, né? E que até porque às vezes fica difícil da gente entender, né? Então, Sim. assim, através de exemplo nos facilita muito, né? A metalinguagem, na verdade, a gente consegue decifrar o que aquele trabalhador, o que ele está querendo dizer com aquilo. Então, de repente, ele vem com uma queixa, o trabalho está muito pesado, está muito corrido, né? Com quem que a gente conversa que ele fala, tá tranquilo? Ninguém tá tranquilo, tá todo mundo corrido, né? E a exigência dessa correria toda, a gente sempre atribui a tecnologia também, né? Excesso de carga de trabalho e tudo mais. E nós estamos falando aqui agora a respeito, então, dessa metalinguagem. A metalinguagem, ela procura traduzir, né, o que aquele trabalhador que está sendo entrevistado, o que de fato ele quer dizer. Tá muito corrido. O que está muito corrido? Não, tem muita coisa para fazer. Quais são as coisas que você está fazendo que são muitas? São essas, essas e essas. E muitas vezes a gente vai ver que os problemas eles não são cognitivos, eles são organizacionais. Certo? Então é algo que a gente consegue separar e já intervir também. Porque eles querem, por exemplo, que a gente faça um relatório, mas a internet cai toda hora. Então não é um problema de correria, é um problema estrutural, um problema da internet, um problema que ele pode ser resolvido, mas óbvio que afeta no final e afeta mentalmente também, né? Isso você faz através de uma entrevista. Conversando. Entrevista. Essa entrevista ela vai ser, eu vou te dar um motivo da minha pergunta. Ela será uma entrevista com uma pessoa só, uma entrevista em grupo para discutir. Como que é feita? Porque às vezes a gente tem uma preocupação que, assim, algumas coisas o trabalhador não quer falar na frente dos outros, né? Porque é entrevista individualizada. Tem que ser individualizada, né? E na macroergonomia, por exemplo, normalmente, eu sei se você usa macroergonomia também. Também. Né? Que aí, na verdade, eles são escrito, né? A pessoa escreve quais as queixas, tais, né? O que você acha entra primeiro? Macroergonomia, PNL, as duas juntos? Como que é aí na sua experiência? As duas juntas é melhor. Né? Igual para emagrecer, fazer atividade física ou dieta. Os dois é melhor. Porém, a entrevista ela sempre tem um peso maior porque a gente consegue extrair mais do que está sendo dito. Se é verdade ou não, ou se é só uma percepção. Entende? Então, ainda mais hoje com esses outros temas de assédios, que são temas muito delicados, né? Violência mental e por aí vai. Então, o que a gente sempre busca nas entrevistas é verificar a realidade daquela fala, daquele fato e o que está sendo feito. E muitas vezes os problemas são estruturais e organizacionais, não são problemas cognitivos. O trabalho está sendo adequado ali de uma certa forma. Porém, fatores externos também, como pressão excessiva, aquilo que a gente... Espero que não tenha mais, mas uma vez ou outra a gente ouve falar que ainda tem, controle de jornada, número de vezes ir ao banheiro e por aí vai. Essas outras coisas, né? Aspectos culturais também da empresa que entra na abordagem organizacional. Então, assim, a abordagem organizacional ela é muito importante e ela desencadeia vários outros problemas cognitivos, mas que não são da ergonomia cognitiva. Então, a gente consegue fazer essa separação. Né?
Então, a ergonomia cognitiva, ela cuida desses 5 pilares. A organizacional, que ela engloba outros fatores, e são fatores que às vezes são fáceis de resolver. A internet está caindo toda hora. Por exemplo, a gente pegou uma empresa para atender, nos pediu essa demanda, eu falei, olha, tem um link dedicado, era uma empresa pequena, 30 colaboradores trabalhando ali, e eu vejo também uma diluição muito grande da carga cognitiva quando trabalha home office, por exemplo. A pessoa ela tem mais liberdades de fazer. Então, a ergonomia cognitiva está ligado também muito às condições. O manual de aplicação da NR17 fala muito desses fatores psicofisiológicos, de eu ter a liberdade de trabalhar, de fazer conforme as minhas necessidades fisiológicas. E o home office ele vem e diminui. A gente não tem praticamente queixas cognitivas de pessoas em trabalho em home office, As queixas cognitivas... Por causa da liberdade que ele tem mesmo. É que às vezes o trabalho em home office depende também, Então, às vezes, assim, é uma mulher que trabalha em home office, que ela tem 3 filhos que não estão na escola, tá lá, Então, ela tem um monte de coisa que vai interferir com o trabalho dela, Mas... ela tem a liberdade também, Ela pode parar, cuidar da criança, depois volta. Justamente. Então, o aspecto de preocupação dela ali já não tem mais. Aí, falando de... Também importante a gente falar que a separação grande que a gente faz lá no começo, quando eu comecei a fazer perícias logo cedo também. Desde 2006 eu acompanho... fui perito judicial, mas eu gosto mais de ser assistente técnico, Então, uma das coisas que a ergonomia traz de mais valioso para o SESMIT, para a medicina no trabalho, para as empresas, para os trabalhadores, é separar o nexo causal. Eu acho que um dos principais benefícios da ergonomia é que ela consegue gerar um nexo causal. De onde veio? Tem relação com o trabalho ou não tem relação com o trabalho? Aquele determinado problema de saúde. Nesse ponto, eu até... fazer uma observação para o pessoal que está nos assistindo aí. Um dos cursos que eu não falei para vocês é o nosso curso de ergonomia forense. A ergonomia forense está crescendo cada vez mais dentro da Justiça do Trabalho, Só fazendo um adendo, a ergonomia forense, na verdade, ela não oferece um nexo causal. Ela identifica a existência do risco ocupacional. Então, por quê? Porque ela vai dizer assim, isso é extremamente importante. Ela vai dizer assim, olha... doutor, fui lá, eu como fisioterapeuta, como ergonomista, como engenheiro, como médico, fui lá no ambiente de trabalho, fiz uma avaliação ergonômica dessa atividade e cheguei à conclusão que para essa doença que está sendo solicitada no processo, vamos supor que é uma doença de coluna. Então eu vou lá na ergonomia forense e vou avaliar, existe risco para a coluna? Então é isso que a ergonomia forense faz e é isso que a gente ensina lá no nosso curso. Como avaliar se tem risco para coluna, se tem risco para ombro, se tem risco para punho, etc. Por quê? Porque com esse dado existe risco, aí a perícia do médico que está fazendo a perícia do nexo, ele vai dizer assim, ok, o risco eu tenho. Agora eu vou avaliar os outros critérios. Eu tenho risco para a doença da coluna, mas essa doença de coluna, quanto tempo depois que começou? Qual que é o período de latência dela? Não, ela estava um mês trabalhando e começou com dor na coluna e tem uma hérnia de disco extrusa. Não é no trabalho. Ela é degenerativa anterior ao que ele tem. Uma síndrome do túnel do carpo, por exemplo, a gente sabe que ela vai demorar aí 12 meses no mínimo para começar a dar sintomas. Então, mesmo que eu trabalhe com movimento repetitivo de punho, isso não é o penteado que está falando 12 meses, É o Disease Injury Causation da Associação Médica Americana. Ela fala assim, síndrome do túnel do carpo demora 12 meses para começar a dar sintoma. Quando ela está relacionada, quando ela tem uma relação com causal com o trabalho. Então, por mais que o fisioterapeuta vá lá e fala assim, olha, tem risco para síndrome do carpo, movimento repetitivo de punho, mais que 10 vezes por minuto, uma flexão maior que 45 graus, em postura estática. Vai lá e diz, tem risco. Tá, mas quanto tempo ela trabalhou na empresa? Quando começou o sintoma? 3 meses. Não é. É porque ela é mulher, ela tem mais de 35 anos, teve 3 gestações, ela tem sobrepeso, obesidade, tem os fatores hormonais, etc. Não dá para estabelecer.
Então, a importância da ergonomia forense, né, fazendo um adendo aqui na nossa conversa, ela avalia o risco do trabalho. Não, né? perfeito. É justamente esse ponto. Ela avalia o risco, mas tem que ser feito todo um raciocínio clínico com base naquilo. Isso. Se é e aí que vem também o que eu estava que a gente aplica a estatística. Apesar de ter um risco alto, que a gente observa na ergonomia muitas vezes, não tem queixas. E às vezes riscos baixos com queixas. Então é algo que nas entrevistas, é aí que vem o apoio das entrevistas, para a gente dizer também, né, como que se dá. Mas o que corrigindo, né, o que a ergonomia traz é essa avaliação do risco, a intensidade dele. E com a ergonomia cognitiva são esses os riscos, né, que podem afetar a saúde mental do trabalhador. E hoje, com esse monte de processo judicial que a gente está tendo, né, relacionado aí aos transtornos mentais relacionados ao trabalho, né, entre eles o burnout, mas nós temos vários outros, depressão agravada pelo trabalho, transtorno de adaptação, transtorno de ansiedade generalizada agravada pelo trabalho. Então, você tem vários transtornos mentais então, que podem estar relacionados com esse trabalho, e a ergonomia cognitiva ela vem nos ajudar e auxiliar com relação a isso, né? Além dos aspectos psicossociais do trabalho, sim, né? Organizacionais e cognitivos. Sim. E aí a gente observa também uma função que eu peguei recentemente. Analista financeira, não tinha formação, mas estava no cargo. Foi falar... Coloquei para você como um desafio profissional, então não tinha o treinamento, não tinha capacitação. Um trabalho totalmente em sistemas, em softwares lentos, com pouca usabilidade, sendo pressionada ali para manter o alinhamento, trabalhando 12 horas por dia, com mais de 1000 lançamentos diários para fazer no sistema. Então, assim, é a receita para dar... para acontecer a doença. Né? Então, uma somatória de fatores que levaram ao problema. E o olhar, né, da ergonomia ela é justamente nessa quantificação de riscos, né? Para dizer, olha, o risco é alto. Ou é um risco, ele não está alto, ele está dentro de um parâmetro normal ou não, risco baixo. E aí você, junto com o médico do trabalho, vocês conseguem definir bem o PCMSO. E isso que eu acho importante, sabe? Eu tenho lutado muito aí durante esses anos meus, quando eu vou falar de cursos, né? Eu falo assim, gente, o curso ele tem que ser multidisciplinar, transdisciplinar, interdisciplinar. Por quê? Porque eu, como médico, preciso conversar com você, ergonomista, que é fisioterapeuta, eu preciso conversar... Para poder fazer um PGR bem feito, né, eu tenho que ter essa inter-relação entre o engenheiro de segurança do trabalho, o técnico de segurança e o médico do trabalho, né? Porque eu não posso, como médico do trabalho, pego um PGR e aceito tudo que está escrito ali, não vou conversar com o médico, com o engenheiro e vou falar assim, olha o que está acontecendo, né? E aí o PCMSO ele tem um dado interessante que é essa necessidade da gente estar tendo esse trabalho transdisciplinar, né? Porque ele diz o seguinte, então... Eu estou tendo lá, você falou uma coisa muito legal, e que os peritos também não estão vendo muito em perícia, até em insalubridade também. Eu tenho um questionamento muito com relação à insalubridade por frio, porque o pessoal dá insalubridade por frio frigorífico lá só porque o trabalho é menos de 10, 12 graus da zona climática, mas não tem ninguém doente. Epidemiologicamente não tem ninguém doente. E você falou um dado interessante. Qual que é a epidemiologia? Eu posso ter um risco, mas eu estou tendo doença, né? Ou eu estou tendo doença e eu estou identificando um risco baixo. Então eu preciso conversar com você para saber, olha o que está acontecendo, né? E lá no PCMSO tem um dado muito legal, que ele fala o seguinte, assim, suspeitei de uma doença. Estou suspeitando aí de você comentou dessa moça aí, ela pode ter quando você falou, eu pensei em 2 patologias principais, né, como médico. Ela pode ter, você falou, foi dado um desafio para ela, né? Então, a partir do momento que lhe deu uma carga estressora, que é esse desafio, né, eu posso ter um transtorno mental chamado transtorno de adaptação, que ele ocorre após os 3 primeiros meses de exposição a esse agente estressor, que é esse agente mental que você vai ter.
a pessoa vai ter transtorno, vai ficar ansiosa, vai ter um monte de problemas emocionais. Acabou, a gente estressou, ela se adaptou, acabou, papapá, daqui a pouco ela melhora. Depois de 6 meses, que não tem mais o estresse, ela fica boa, né? Ou eu posso ter um agravamento de uma ansiedade. Ela já é ansiosa, prévia, já é uma pessoa com que a personalidade dela é ansiosa, você dá um desafio para ela, fica mais ansiosa ainda, né? Então aí não é que o trabalho causou a ansiedade, mas o trabalho agravou temporariamente a ansiedade dessa pessoa que já era previamente. E aí eu chego para você e falo assim, Jorge, tem o risco lá? Você fala para mim, tem o risco lá. Eu estabeleço o nexo. A partir do momento que eu estabeleço o nexo, eu, como médico do trabalho, eu tenho que tomar algumas condutas. Eu tenho que abrir a CAT, eu tenho que afastar ela do risco, ou encaminho para o INSS ou mudo de função, né? Uma das duas coisas, né? Sempre que eu tiver uma doença ocupacional. E eu tenho que rediscutir o meu PGR com você, com o engenheiro de segurança da empresa. Então, eu acho que esse é o dado importante, né? Então você falou assim, encontrei um risco cognitivo, você identificou esse risco, nós estamos identificando doença, o que nós vamos fazer? Né? Aí eu tenho que passar a bola para você. E aí, Jorge, o que você faz quando você está encontrando riscos cognitivos, né? Como é que seriam aí as condutas a serem tomadas aí para melhoria desses fatores de risco, né? As condutas são as mesmas da segurança do trabalho, né? A gente procura, primeiramente, neutralizar o risco. Então, identificou o que está causando, certo? E neutraliza, elimina. Não deu certo, são medidas para mitigar, para reduzir a intensidade desse risco. Como são riscos mentais, eles não são tão demorados e difíceis, óbvio, a depender da cultura e da vontade da empresa em resolver os problemas, para que eles sejam mudados ou alterados. Então, o que já resolveria no caso dessa pessoa? Coloca uma assistente que ajude ela a fazer os lançamentos, distribui a carga de trabalho, né? Distribui essa carga mental dela de trabalho. Então, em vez dela fazer um tipo de trabalho que fosse altamente repetitivo mentalmente, ela diluísse. Então, ela redistribui tarefas e atividades. Ela dilui essa situação, porque não tem EPI para risco cognitivo. Mas o ponto ainda de observação e de atenção e cuidado, ele deve ser na gestão. Porque tudo que o doutor falou agora é gestão. Então, e a saúde e segurança do trabalho, entrar mais na gestão. Ela entra quando vira problema, mas tem que entrar na prevenção. E aí que entram também, como intervenção, os comitês de ergonomia, que é o próprio SESMIT pode ser um comitê de ergonomia, não precisa criar, óbvio, tem que ter a participação dos trabalhadores, porque são pontos de vista diferentes. E essa comunhão, né, de visões é onde é possível encontrar as melhores soluções, às vezes com melhor custo-benefício para a empresa e otimizando a produtividade ainda, reduzindo o risco e aumentando a produtividade, fazendo algo com menor esforço e atingindo maiores resultados para a empresa também, falando de produtividade e eficiência produtiva, né? Produzindo mais e melhor, né? Porque muitas das atividades ainda dependem de pessoas. Então, como que essa organização é feita? Olhando para os aspectos mentais. Então, os casos são muito pontuais. Então, a intervenção também ela é pontual. E com o apoio de um comitê ou de uma equipe ou do próprio médico do trabalho em separado, ele chancela essa visão. Olha, o médico do trabalho fez essa medida. Assim como a gente vai no médico, ele dá uma receita de um remédio, dá essa receita administrativa, né, para a empresa alterar aquilo como forma de prevenção, né? Seriam as orientações para tratar aquele posto de trabalho doente, né? E esse comitê de ergonomia, o COERGO, né? COERGO. COERGO, né? É extremamente importante, né? E, inclusive para documentar.
Porque às vezes o pessoal acha que eu, como médico do trabalho, você, como ergonomista da empresa, que vai resolver o problema. Não somos nós, né? É a organização, né? O próprio PCMSO, PGR, a NR17 de ergonomia, ela deixa bem claro assim: a organização deve. Sim. Não é? Esse item do PCMSO que eu te falei lá, quando for identificado o nexo causal de doença, está escrito lá assim: o médico do trabalho deverá informar a organização. Então, Então, eu acho que é bem interessante assim. E nós precisamos de ter esse apoio da alta gerência, né? Eu acho que a gente não faz nada sem o apoio da alta gerência, né? Nada funciona se não for de baixo para cima. Uhum. E a maturidade das empresas em relação a isso que a gente está conversando está muito ligada ao quanto ela já teve de perdas e prejuízos em relação à saúde e segurança do trabalho. Eu conheço empresas que já chegaram a falar orçamento ilimitado para a saúde e segurança do trabalho, ou seja, façam tudo que precisa fazer de melhor. E procurem o melhor EPI, procurem os melhores profissionais, procurem os melhores equipamentos. Orçamento ilimitado. Ilimitado. Olha que beleza. Ilimitado. Mas é ilimitado? Óbvio, não tinha nenhum tipo de abuso. Budget, né? Lá, isso. Né? Mas... uma composição. Mas olha, esse fundo, porque assim, foram empresas que já tiveram casos de óbito, que já tiveram muitas perdas, né? E hoje a gente fala também muito do aspecto reputacional das empresas. Hoje em dia todo mundo é jornalista, né? Então eu acompanho muitas pessoas no LinkedIn e outras redes sociais também, mas principalmente o LinkedIn, que estão expondo as empresas, né? E uma coisa que está ligado também, não direto à ergonomia cognitiva, mas mais organizacional, são aqueles aspectos de cultura das empresas, organizacionais, ligados a como a empresa pensa, como que ela se comporta, como que ela se posiciona no mercado, como ela faz o discurso de cuidado aos trabalhadores em relação a condutas éticas, a respeito, a compliance, né, ao comportamento ético, ao incentivo ao comportamento ético, que é ligado também, sim, à ergonomia, não à cognitiva, mas à organizacional, e que é um aspecto importante porque ele afeta o cognitivo. Uma pessoa que acabou de receber, por exemplo, uma bronca, né? Como que ela vai voltar ao trabalho? Ela vai voltar mais ou menos concentrada? Ela vai voltar? Como que vai estar a memorização dela naquele dia? Então, são aspectos que a gente tem que olhar também para conseguir fazer uma boa gestão. E cada aspecto do profissional tem essa limitação. Eu sei o que tem que fazer, igual um paciente. Você fala para ele, você passa o tratamento para ele. Ele que é o responsável por fazer o tratamento. Né? A sua responsabilidade é passar o melhor tratamento. A dele é adquirir os remédios de qualquer forma e tomar o certo. Eu acho que esses três pontos, organizacional, o psicossocial, vai interferir no cognitivo. Vai. É tudo a mesma coisa. Então, se eu tenho lá conflito hierárquico no trabalho, conflito hierárquico no trabalho é o risco psicossocial, né? A violência no trabalho, assédio moral no trabalho, etc. Isso são riscos psicossociais que vão interferir. O cara está tendo um conflito hierárquico, ele não vai ter o mesmo nível de atenção, de raciocínio. Acaba interferindo também. Interfere muito porque são aspectos muitas vezes passageiros. Né? Teve, no caso, uma discussão, teve um desentendimento, teve uma não entrega. No trabalho teve uma falha, né? Um erro. Então, como que essa pessoa ela estará? Então, a gente olha tanto de dentro para fora quanto de fora para dentro na interface homem-máquina, né? Da ergonomia. E é importante também, na medicina do trabalho, o aspecto do trabalhador psicossocial dele. Né? Como que ele está chegando na empresa? Qual que é o contexto dele? Ele é casado, ele é solteiro, quantos anos ele tem, ele mora com quem? Qual que é a distância que ele trabalha da empresa? Quais são os hobbies? Quais são as doenças de família? Qual que é a relação dele? Quantos filhos ele tem? Então, porque isso tudo afeta também. Tudo afeta. Você pega, a gente tem lá no curso de ergonomia total, até a gente comenta lá. Eu tenho um problema cognitivo, emocional, etc. Né? Mas eu tenho ele pelo trabalho
no trabalho, porque assim, eu posso estar com um problema pessoal grave, porque a gente sabe, pessoal, que o estresse familiar, ele é muito mais importante e mexe muito mais com a pessoa do que o estresse do trabalho. O estresse do trabalho mexe, mas o familiar, se você for por problema com o marido, problema com o filho, com a sogra, com o sogro, etc, ele mexe muito mais com a parte emocional da pessoa, né? Então, como que ele está chegando nesse trabalho, né? Exatamente. Então, E aí, o desafio nosso como profissional é separar, é conseguir fazer essa separação. É o trabalho ou é algum outro aspecto? Nota só, eu peguei um caso para acompanhar de uma mulher que tinha um filho de 5 anos que estava indo para a escolinha e estava voltando com marcas no corpo de agressão, né? Enfim, estavam batendo né, no filho. E no dia que ela descobriu isso, de um dia para o outro, ela não conseguiu dormir, muito nervosa, faltou o trabalho na manhã seguinte para ir na escola verificar. A escola não deu o tratamento adequado para ela em relação a verificar realmente o que estava acontecendo, né? Porque daí começa... O que pode ser? Pode ser muita coisa. Então ela, enfim, essa pessoa ela perdeu, acabou depois até perdendo o emprego por não saber, por um contexto que não tinha nada a ver com o trabalho. E aí alguém no trabalho dela pediu um relatório que ela atrasou por causa dos fatores pessoais? E já levou todo o fator como se fosse algo da empresa. Porque, de fato, no trabalho a gente passa as horas de maior atenção e concentração, onde a gente está mais ativo mentalmente no dia a dia. No final das contas, né? Era uma briga de coleguinhas, briguinha de criança de 5 anos. Mas preocupa a mãe. Preocupa, né? Preocupa a mãe. Porque chegou um dia, tava com risco do olho até a bochecha, no outro dia a mão roxa, no outro dia, né? Mancha na perna, e era briguinha de criança. Eu chegava todo dia em casa, assim, brigava com todo mundo, era uma beleza. Devia ser o maior da turma, né? Fazia pai, não, eu só apanhava. Aí até a gente brinca, né? A gente fala assim, o bullying, né? Essa questão do bullying. Nossa, a gente sofreu tanto bullying quando era criança, né? E eu acho que isso, inclusive, ajuda, nos reforça, nos torna até adultos mais fortes. Mais fortes, mais resilientes, mais adaptáveis, né? Agora o termo, estão querendo mudar o resiliente para adaptável, né? E eu acho que faz parte da nossa vida, mas apanhei demais. E aí, vamos lá. Deixa eu perguntar outra coisa. Nós estamos falando aí de risco cognitivo, conversando com o pessoal, etc. e tal. E existem ferramentas, né? Então, você falou do PNL, a gente falou da macroeconomia. Quais os ferramentas que eu posso utilizar no nosso dia a dia para avaliar essa questão dos riscos cognitivos? Para avaliação dos riscos cognitivos, nós temos uma série de ferramentas, formulários, que basicamente o que eles promovem são questionários e entrevistas. Tá? Que são as formas da gente analisar hoje disponíveis. Existe um que ele verifica a situação familiar. Então, para separação do estresse familiar e do estresse no trabalho. Então ele faz perguntas de relacionamento, em casa, como que a pessoa E o nome de todos eu posso depois disponibilizar para você incluir ali depois. Alguns são disponíveis, outros têm que ser comprados. Mas a maioria são ferramentas aí científicas já validadas. Existe a escala de estresse, né? A escala de estresse, ela pontua, ela tem uma linha que começa em 1 e vai até 100. Então, o que seria uma escala 100? Um luto, por exemplo. Né? Um luto é a pessoa quando ela perde alguém muito querido, ela entra numa situação mental de luto e, naturalmente, o nível de estresse dela aumenta muito também. E essa escala é interessante porque tem vários fatores da vida ali. Brigou com o vizinho, brigou com um colega de trabalho, o filho está com nota baixa, e por aí vai. Então, essa é uma escala que serve para amparar, de repente, dar um suporte, um apoio.
ali pro trabalhador, né? Então, é uma escala de estresse que é muitas vezes usada em entrevistas. Olha, não é assim, para dizer, não, olha, realmente ela está no estresse muito alto, está passando por isso. Ou não. Essa é uma situação da vida. E no direito a gente fala mero aborrecimento, né? Já deve ter ouvido falar, né? Um mero aborrecimento. Que são situações que ali nos tiram de uma linha, né? A gente está trabalhando uma linha normal e os problemas eles vão aparecendo e vão acontecendo. E quem que não tem problema, né? Quem que está isento dos problemas? Eu não conheço ninguém. Aí também existem outras ferramentas, né? Nós falamos do NASET-LX já, podemos passar dele, que basicamente é uma percepção individual do nível de estresse. E é engraçado porque ele vai para uma planilha de análise estatística. Então tem gente que coloca lá, meu estresse está o pior de todos. Mas de 100 entrevistados, aquela pessoa colocou uma régua, né, de 15 centímetros, colocou lá no 15 centímetros, que é o pior. Né? Mas aí a gente vai investigar caso a caso. Mas o que a gente vê é média, mediana e desvio padrão daquela população avaliada. Então a gente fez um trabalho uma vez com costureiras. Foram 300 costureiras. Tinha 2 que colocaram nota máxima, mas então a gente não considerou, a gente considerou como dado espúrio e foi investigar sim aqueles casos. A gente deu importância para aquilo. Então, o trabalho dos questionários, das ferramentas, tanto individuais quanto essas globais, é para medir. Então, como é que está o nível de estresse hoje da operação, da empresa. Você usaria essa régua como se fosse a escala de Borg? Sim, é como se fosse a escala de Borg. Mas aí você vai usar a moda, né? O que é, sim, que é mais repetido. Mais repetido, né? Isso, o que mais se repete. A moda é outro dado que a gente coloca também. Né? Então, aí a gente separa. Então a gente faz um gráfico de dispersão com uma linha de tendência. E aí a gente consegue ver o que importa. Aí, óbvio, para a maioria, até para os gestores entenderem, o índice de estresse dentro de uma escala de 0 a 10 tá 5. 5 tá ok. 5 tá normal. Então a gente acompanha de 6 em 6 meses. Algumas empresas 6 em 6 meses. Só para o pessoal entender o que quando a gente está falando, gráfico de dispersão, às vezes fica mais complexo. Mas quando você está falando em moda, o que é moda? Moda é o que mais acontece. Que roupa está na moda? Que cor está na moda, né? Então, quando você está falando, você coloca um número desse, assim, de 0 a 10, quanto que você tem de estresse? E você vai entrevistar 100 trabalhadores. Vai ter gente que vai colocar 10, vai ter gente que vai colocar 0, mas qual que a maioria colocou? A maioria colocou 5. Então, mesmo que você tenha nesse gráfico gente com 1, com 2, com 3, com 10, qual o número que mais deu, né? Então, é a moda. Então, o que mais deu foi 5. Então, do ponto de vista de saúde ocupacional, a gente vai considerar o 5, né? Essa moda ou a própria mediana, né? Eu acho que nunca é demais falar também, né, doutor, que a gente tem um cuidado muito grande com o sigilo e proteção de dados. Então, quando nós apresentamos para os gestores, nunca aparece nome, nunca aparece... Isso é importante. Quem foi, de qual setor, nenhum tipo de dado que possa identificar ninguém. Então, assim, mas quem foi? Eu falo assim, olha, a pesquisa é sigilosa, a gente não abre. Eles até tentam, enfim, sabe como que é essa coisa toda de firma, né? Mas a gente tem um trabalho muito ético e determinado, assim, no sentido de passar a seguinte situação. Olha, tá assim, tá bom, ou tá assim, tá preocupando. E aí, ao longo do tempo, nós vamos fazendo ações e medidas e acompanhando esse indicador. Tá igual, tá aumentando, tá diminuindo. A gente quer que aumente, que diminua e que fique igual. Gestão. Sim. E aí, qual mais você falou? NASET-LX, HSE, você usa também? Já usamos. É uma ferramenta importante. Eu acho também. Bem legal também é um questionário, né? O HSE é um questionário com 35 perguntas, né? E que aí você consegue tirar uma estatística. Eu acho que porque ele vê lá demanda, controle, né? Sim. Tudo isso faz parte da ergonomia cognitiva, né? Também faz, sim.
alguns fatores ligados mais ao organizacional. Né? A gente faz essa separação. Alguns autores colocam tudo dentro de uma coisa só. Na análise, a gente coloca separado porque são aspectos, são tratamentos diferentes. Tem mais alguma ferramenta? Eu tenho um pacote, as que eu uso são essas. Mas a gente tem um pacote de mais de 30 ferramentas. Mais de 30. Só que algumas têm limitações de uso. Como eu não posso aplicar, de repente, de forma prática várias, a gente já determina quais são essas principais. Mas tem o TF6, que é uma outra metodologia, que ela é bem mais complexa e às vezes até inviável de se aplicar na empresa. A empresa fala, essa daqui não dá, porque precisa fazer toda uma preparação, treinamento. Fala assim, não consigo tirar o pessoal do trabalho para aplicar isso daqui. Mas a gente tem uma bolsa aí com mais de 30 ferramentas. E aí a gente explica e indica, né? Ó, para esse caso aqui, teria que... Essa é a mais indicada. Entendi. E aí vai uma novidade para os nossos ouvintes aqui. Queria convidá-los a participar aí. O Jorge vai nos brindar com um curso, uma masterclass de ergonomia forense. É um curso em que você vai nos ensinar a maioria dessas ferramentas, né? Vai nos dar os conceitos. Fala para o pessoal aí do nosso curso de ergonomia cognitiva, o que você vai ensinar para o pessoal? No curso, na masterclass que nós estamos promovendo de ergonomia cognitiva, nós vamos passar, principalmente como são feitas a aplicação das ferramentas, porque é uma dúvida muito comum de forma prática. É como que o médico do trabalho ou o profissional do SESMIT, seja quem for ergonomista ou qualquer outro profissional, analisa, aplica e também interpreta os resultados. Então, nós estamos preparando aí com bastante carinho algo que seja mais prático desde a análise inicial ali de uma demanda. Né? A ergonomia ela só funciona sob demanda. Né? Qual que é o tipo de demanda que existe e analisar esse indicador. Né? O indicador de... Eu costumo chamar de indicador de carga mental de trabalho. Muito bom. Né? Muito bom. É o índice de carga mental de trabalho. Então, dentro de uma empresa. Então, a gente consegue extrair esse indicador individualmente, por função, por setor, por grupo de setores ou da empresa toda. Então, e aí que a gente fala, como é que é trabalhar lá? A resposta está nesse índice. Muito legal. E aí você vai passar todos os conceitos, né, da ergonomia, o que é demanda, o que é raciocínio, toda essa parte teórica e junto com isso a parte prática. E o aluno vai sair capacitado aí para fazer uma bela de uma avaliação ergonômica da parte de cognitiva. Sim, com as ferramentas, inclusive, né, com as principais destas, em relação a saber aplicar, a saber usar, e principalmente os cuidados. Porque existem fatores de interferência de resultados. Então, nas entrevistas isso também acontece. Isso é importante, Nas entrevistas isso também acontece, porque eu vou considerar a opinião dessa pessoa que está nesse momento, tudo é considerado. Tudo é considerado. Mas com ressalvas. Né? Ó, a gente está considerando, mas essa pessoa está nessa situação nesse momento. Excelente. Muito bom. Jorge, eu acho que estamos nos aproximando aqui, nem sei quanto tempo nós temos aqui de conversa, porque passou muito rápido, né? Passou rápido. Passou muito rápido. E eu queria agradecer aí imensamente aí por você, por mais situações, mas principalmente aí por ter dedicado esse tempo, né, com a gente aqui no nosso podcast. Você veio lá de Maringá até Londrina só para poder nos brindar aí com esse podcast e agradecer imensamente por você fazer parte aí da nossa equipe de professores do Instituto Imersão e tenho certeza que vai ser um sucesso aí o seu curso. Eu também te agradeço pelo convite, pela confiança no trabalho e fico à disposição, né, para esses e outras ideias que a gente pode ter junto. Muito bem. Pessoal, muito obrigado então, vocês que nos seguiram até o final aí do nosso podcast e até a próxima. Vamos sempre estar juntos aí nos próximos podcasts do Instituto Imersão. Obrigado, pessoal.